Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem Deus temia, nem respeitava o homem. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E diz o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, haverá fé na terra? Pai Santo, eu peço ao Senhor que fale através de mim essa palavra. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando a nós. Que haja um compreendimento, Senhor. Que essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações, para a glória do Teu Santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar, irmãos. Eu já trouxe aqui uma mensagem em cima desse texto. Na verdade, eu acho que foi em cima de outro texto e eu mencionei esse texto para entendermos o poder da oração. Mas hoje eu quero falar o Senhor quer falar conosco a respeito da persistência na oração, de não desistir, de continuar orando. A importância que tem a oração em si, de que o Senhor está atendendo e que precisamos continuar orando enquanto a resposta não vem. Porque bem é que muitas das vezes nós oramos apenas uma vez e parece que os céus se abrem e a resposta vem e a gente é atendido. Mas há vezes que nós oramos e a resposta não vem de imediato. E como brasileiros que somos, na verdade eu acho que todo ser humano, nós acabamos caindo no esquecimento, deixamos de orar, acabamos desanimando muitas das vezes. Eu lembro que eu orava muito pela conversão do meu pai e da sua família. Orava muito, só que já tinha se passado 2, 3 anos, nada acontecia, eu meio que desisti, eu mudei o foco da minha oração. E depois, de muitos anos, essa família se converteu ao Senhor. O meu pai, a sua esposa, os seus filhos se converteram ao Senhor. E até hoje a minha madrasta permanece firme nos caminhos do Senhor. Ontem eu conversei com ela, cheia de experiências de Deus, cheia de vontade, o Senhor falando com eles através da palavra. É maravilhoso, o Senhor mostrando o livramento. Por exemplo, eles estavam batendo uma laje do segundo cômodo da casa deles e por um descuido do meu pai com a escora, um cômodo veio abaixo e o pedreiro que estava em cima caiu junto com tudo. E graças a Deus não aconteceu mal algum. Meu pai chegou até a blasfemar, falar: porque Deus é injusto. E ela diz: injusto não, você errou. Mas Deus é tão justo que não deixou ninguém morrer. Deus é tão bom que não deixou nenhum mal acontecer. Hoje a gente podia estar enterrando alguém ou então no hospital com alguma pessoa. Mas o Senhor é tão bom e misericordioso que mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, Ele ainda age para que a gente não sofra danos com isso. E eu vejo o tamanho do poder de Deus através da vida deles e eu fico triste por eu ter desistido de orar. Mas foi através de outra pessoa que orou e intercedeu pela vida deles, e continuou, não desistiu, que houve essa conversão. E assim muitas das vezes a gente pensa quer que o Senhor traga um milagre em nossas vidas. Às vezes a conversão de um filho, do marido, da esposa. Às vezes,
né, eu fico pensando dos irmãos que estão com seus filhos presos na cadeia. Às vezes dá até um desânimo, eu sei que bate, uma tristeza, parece que isso nunca vai acabar, mas não desista de orar, continue perseverando. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a palavra falando de um juiz iníquo, e a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que nós não podemos comparar esse juiz com Deus, né? A palavra aqui, o texto, ele não está comparando, não está dizendo que ele é como Deus, mas está dizendo que se ele era um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus e nem ao homem, portanto aquela mulher insistir, ele resolveu atender o pedido dela, quanto mais o Senhor não fará por nós. Quanto mais o Senhor não fará por nós. Então diz que por muito ela insistir, então o juiz resolve atender ao pedido dela. Então às vezes acontece nas nossas vidas de nós desistirmos de orar por alguma coisa que é muito importante. Eu quero lembrar com você que existem várias passagens da Bíblia que mostram que muitas das vezes a oração foi atendida, às vezes até anos depois. Eu quero lembrar, por exemplo, de João Batista. Zacarias, o pai dele, orava para que tivesse um filho. E a sua esposa já era velha, né? Já era de idade avançada, velho não, né? Mas já era de idade avançada quando veio então o filho para ele. Até eles mesmos já não acreditavam mais que aquilo viria. E o que o anjo do Senhor diz? O Senhor ouviu a oração de vocês. Ele está concedendo a vocês um filho. Um filho. A mesma coisa aconteceu com Abraão, não foi? A ponto de Sara, sua esposa, achar que aquilo não ia acontecer. Até riu quando o anjo do Senhor disse que viria um filho. Por quê? Porque já existia anos, já havia anos, e aquela promessa não tinha se cumprido, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, através de Abraão. Mas depois de muitos anos o Senhor atendeu as suas orações. E outra coisa que me fez lembrar também a respeito de Daniel. Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 10. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Talvez você não conheça. Talvez você não conheça, mas eu quero te contar uma história que aconteceu para mim, é real, né? Eu creio na palavra. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel tinha orado ao Senhor e jejuado durante 21 dias por uma resposta. Então o anjo do Senhor chega a Daniel depois desses 21 dias e ele diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e vim por causa das suas palavras. Então dá a entender que no primeiro dia ele já veio, por causa da oração, porque no primeiro dia a palavra do Senhor diz que foi ouvida essas orações. Ela não foi ouvida depois do 21º. Os irmãos vão entender aqui o porquê. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E fiquei ali com ele, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora nós vamos ler o versículo 14 ainda. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer com teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Versículo 20 agora. E ele disse: sabeis porque eu vim a ti, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que agora virá o príncipe da Grécia.
Então o que aconteceu aqui que Daniel está narrando? Ele começou a orar ao Senhor, e no primeiro dia o anjo do Senhor já veio com a resposta da sua oração. Porém, nós temos que compreender que, além do nosso mundo natural, existe um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, que é regado pelas nossas orações. A palavra diz aqui que o anjo disse para Daniel que durante 21 dias ele pelejou com o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia aqui não era o rei daquela região, né? Porque um homem não pode resistir a um anjo. Mas o príncipe da Pérsia era o principado, a potestade que regia aquele lugar, que eram ímpios, iníquos, pessoas que não tinham temor de Deus, que eram governadas por esse principado. E ele resistiu ao anjo. E foi uma batalha durante 21 dias. Talvez se Daniel tivesse desistido no meio da oração, talvez a sua mensagem não tinha chegado. Talvez a sua mensagem não tinha chegado se ele tivesse desistido. Mas durante 21 dias Daniel jejuou e orou, entregou, matou a sua carne por amor a Deus, se entregando, se humilhando diante do Senhor, fortalecendo o teu espírito, fortalecendo aquela guerra. E a palavra do Senhor diz que então o anjo Gabriel, um dos príncipes, veio então e pelejou. E o anjo veio entregar a mensagem, ele ia fazer o quê? Voltar e continuar a guerra. Essa guerra é diária. Todos os dias há uma guerra no mundo espiritual. E se nós não persistirmos nas nossas orações, nós acabamos perdendo essa guerra. Se nós desistirmos de orar, nós acabamos perdendo essa guerra. Por isso, no final do texto diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra. Porque há uma guerra espiritual, que ela é vencida à base da oração. Se nós desistirmos de orar, a nossa fé vai enfraquecendo. Lembra aquilo que eu já disse aqui, que a parábola das 10 virgens mostra a lâmpada acesa, e que existia o óleo que botava na lâmpada. Quem já viu lampião de querosene, né, sabe o que isso significa, né? Se acaba, e se você não tiver a reserva, a luz apaga. A luz ali narrada para nós, mostrada para nós, é a fé que há em nós, que é o Espírito Santo, que vai fortalecendo. Não deixa essa chama se apagar, essa luz se apagar, a luz da nossa fé. Porém, como nós conseguimos botar a botija cheia de azeite? Através da oração. Continuando orando, enchendo os nossos vasos de azeite. A oração é uma peça fundamental, irmãos, na vida do crente. E verdade é que muitos de nós oramos pouco. A verdade é essa. Eu reconheço que o quanto eu oro ainda é muito pouco diante do que eu deveria fazer. Reconheço isso. E peço ao Senhor que me ajude a orar mais, a investir mais na minha vida espiritual, a investir mais em oração. Porque nós vamos ver, por exemplo, no dia de Pentecostes, eles estavam fazendo o quê? Orando. O Senhor diz: ficai aqui até que seja revestido de poder. Eles ficaram batendo papo, conversando. A palavra do Senhor diz que eles oravam de dia e de noite. A mesma coisa aqui com Daniel. A palavra mostra que Daniel orava de dia e de noite, mostrando que não era apenas o ato de orar, mas que ele investia em oração o tempo que ele podia, para que a sua oração fosse ouvida. E nós bem sabemos quem foi Daniel. É tudo que Deus operou através da vida dele. O quanto ele sofreu, que ele padeceu por amor a Cristo, por amor a Deus, e o quanto ele investiu em oração. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, não é isso? E um dia, vendo Daniel orar, que aconteceu tudo aquilo, disseram ao rei que ao invés dele se dobrar àquela estátua, ele orava ao Deus dele. Então ele foi jogado na cova dos leões. Essa foi a vida de Daniel, um homem de oração. Nós vamos ver Paulo também, Paulo indo a caminho da congregação para orar. Eu preguei aqui, falei aquele dia sobre Pedro e João, indo ao templo para buscar o Senhor em oração. A vida de oração é uma vida que nós precisamos ter, persistência, não desistir. Sabemos bem, uma coisa que eu aprendi no meu mercado, né, na minha área profissional, na verdade são em todas as áreas, que aquele que tem persistência, ele alcança o seu objetivo.
Muitas das vezes nós vamos ver que as afrontas vão vir, as dificuldades vão vir, se nós pararmos no meio do caminho, nós não vamos chegar ao nosso objetivo. Isso em tudo na nossa vida. Quem faz faculdade tem que ser persistente, porque se ele reprova uma matéria, por exemplo, ele tem que insistir naquela matéria, porque senão ele não é aprovado no final. Quem trabalha, quem está vendo um problema que precisa ser solucionado, se ele não persistir naquilo, não é insistir. Insistir é ficar repetindo, batendo na mesma tecla, né? Persistir é buscar de todas as formas aquela qualidade. Assim como Daniel com certeza não fazia reza, as pessoas confundem. Quando a palavra do Senhor diz, não useis de vãs repetições, e diz, eu não tenho mais que orar pelo mesmo motivo. Não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo a respeito de sempre orar, o dever de orar. Porque essa palavra dever aqui é como se fosse uma obrigação. É como se fosse a pessoa saber a necessidade que ela tem de fazer. O dever de orar. A persistência. E nunca desfalecer. O texto já começa dizendo isso. Então a mesma coisa aconteceu com essa viúva. Com essa mulher. Pedindo ao Senhor, pedindo àquele juiz que agisse sobre a vida dela. Que julgasse a causa dela porque ela precisava. E ela insistia e foi importuna com aquele homem. Da mesma forma nós precisamos ser com Deus. Orar sem cessar, pedir, não desistir. Às vezes nós temos um pedido de oração do nosso filho se converter. Às vezes é uma mudança no nosso trabalho para que a gente tenha um horário para cultuar melhor. Seja qual for o motivo que você precisa. Às vezes é um espinho na carne, a qual Paulo disse que ele pediu ao Senhor para que tirasse da vida dele. E o Senhor disse para ele que a graça o bastava. Mas eu tenho certeza que Paulo não continuou orando. Será que nós temos investido tempo em oração? Naquilo que nós pedimos? Naquilo que nós desejamos? Pedimos ao Senhor muitas das vezes? Costumo dizer, tem muitas pessoas que pedem a presença do Espírito Santo, mas pediram uma só vez e está bom. Eu pedi, agora a hora que o Senhor quiser me dar, Ele vai me dar. Nós precisamos buscar incessantemente, todos os dias, insistir, perseverar em oração até o final. O Senhor está falando da insistência da oração e dizendo que se porventura vier o Filho do Homem, haverá fé na terra. Nos mostrando o quê? Que se nós desistirmos de orar, quer dizer que a nossa fé acabou. Se um certo momento da sua vida você desistiu de orar por algo, quer dizer que a tua fé sobre aquilo acabou. E a nossa fé, ela não pode ser desistida. Nós não podemos desistir. Eu lembro, por exemplo, que a gente fazia muita... A gente subia monte, né, antigamente. Eu subia bastante lá no Rio. E eu gordinho desse jeito, né, eu andava com pessoas que malhavam, por exemplo, a minha esposa, e chegava na metade do caminho, ela parava, desistia. Espera aí, dá uma parada aqui que eu não aguento mais subir. Sabe por quê? Tem pessoas que buscam musculação, né? Um tal de fortalecimento, porém não tem resistência. Não consegue resistir a um certo determinado tempo. Isso me faz lembrar também do guepardo. Hoje, o animal mais veloz, terrestre, mais veloz, o terrestre. E voando o gavião é maior, 300 e poucos quilômetros. Mas dá 385, se eu não me engano. 401? Então a informação que eu li estava errada. Mas o guepardo, ele corre até 115 km por hora. Só que ele tem que abocanhar a sua presa na primeira tentativa. Porque ele tem um coração pequeno. E se a sua presa se esquivar dele e voltar a correr, ele não consegue dar outro pique, voltar a correr com frequência. Ele tem um coração pequeno e ele não tem resistência para continuar correndo, para voltar a correr naquele pique que ele tinha. E a mesma coisa a gente. Às vezes a pessoa começa numa euforia, não, eu vou orar por toda a minha família, pegamos o plano de leitura, o plano de oração, botou ali o nome das pessoas que você quer orar, que você quer a conversão, e você começou o ano orando, insistindo,
e a resposta não veio, já estamos na metade do ano, e aquelas pessoas ainda não se converteram ao Senhor, e você vai lá, irmãos, eu acredito que a maioria de nós, né, nem pega mais aquele folhetinho para orar por aquelas vezes. Glória a Deus por aqueles que ainda fazem. Isso me mostra o quanto nós desistimos no meio do caminho. Dizemos, nós vamos orar por você até essa pessoa se converter. E no meio do caminho desiste. Fala assim, agora eu entreguei na mão do Senhor. Não é isso que as pessoas dizem? Ah, agora eu entreguei na mão do Senhor. E o ato de orar não é estar na mão do Senhor? Nós somos falhos, nós desistimos rápido. Nós seres humanos somos assim. Se alguma coisa é muito difícil, a gente muda e vai para outra coisa. Se aquela oração ali está muito difícil de ser atendida, então eu mudo meu foco, vou orar por outra coisa que é mais fácil. Nós não podemos ser assim. A nossa fé tem que ser inabalável. Orar por vidas, por almas, é algo importante para nós. Outra coisa, nós precisamos insistir por causa da luta espiritual. Porque um dia essa chama pode se apagar. E se essa mulher não tivesse insistido aquele juiz, provavelmente o juiz não atenderia o pedido dela. Se Daniel não tivesse insistido em oração, provavelmente a sua bênção não viria. Se nós desistimos de orar, nós perdemos uma batalha espiritual. E quando nós somos derrotados espiritualmente, é muito difícil nós nos levantarmos novamente. Porque uma coisa é você estar abatido emocionalmente, uma coisa é você estar abatido fisicamente, mas o seu espírito ele tem que estar forte. Precisamos fortalecer o nosso espírito no Senhor. O nosso espírito tem que estar sempre vivo. O Senhor já nos alerta, não apagueis o espírito. Não apague a chama que há dentro de você. Essa chama é acesa através da oração. Verdade é que a igreja de hoje pouco ora. Quando nós destinamos aqui a oração de 8 às 9 da manhã, a gente começa a orar, né? E a gente pega às vezes 1 hora de oração, e é cansativo. Às vezes você sente que é cansativo. Você vê que parece que é algo maligno, porque se eu ficar 2 horas na frente da televisão assistindo um filme, eu fico. Verdade ou não? Tem gente que é pior, consegue ficar 2 horas, 1 hora assistindo novela. Verdade ou não? Programas, séries. Mas nós não conseguimos orar 1 hora, 2 horas, porque nós investimos pouco em oração. Eu lembro que eu conheci muitas pessoas antigas, né? Vocês conheceram também. Pessoas que hoje devem ter seus 60, 70 anos, que já são convertidos a anos. Pessoas de oração mesmo. Porque não tinham televisão para se entreter. Não tinham séries, essas coisas, esse monte de bobeira que a gente tem. Então eles investiam mais em oração. Eles investiam mais em leitura da palavra. Buscavam ler mais a palavra do Senhor, sempre fortalecendo o teu espírito. E hoje o diabo ele conseguiu fazer algo maravilhoso para o mundo, né? Como a irmã Márcia disse, que é bom sim assistir um filme, assistir uma série. Você nem vê a hora passar. Verdade é, você nem vê. Sabe qual é o bom do relógio que está aqui? Que de vez em quando eu vejo os irmãos olhando para a hora. Isso me mostra, aí eu fico preocupado, eu olho também para ver se eu passei do horário. Mas é porque a gente não suporta ficar muito tempo, às vezes, ouvindo a palavra, ou então até orando. Eu lembro que quando eu comecei a orar, lá na igreja, lá no Rio, aí o pastor orava, porque o pastor era o que mais namorava, né? Aí orava, e eu ficava olhando para o relógio, não vai acabar. E ele era o primeiro, né? Ele era o primeiro, justamente para isso. Se ele deixasse ele pelo último, o pessoal ia embora. Mas justamente porque nós não temos essa persistência, nós não entendemos o poder que a oração tem. Se nós entendêssemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós investiríamos mais tempo em oração.
E pode ser até uma pregação às vezes chata. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou falando de vitória. Estou falando de bênçãos. Estou falando de algo simples. A oração. Mas que ela tem um poder tão grande que nós ainda não conseguimos compreender. Se nós entendêssemos a importância que tem a oração no mundo espiritual, quantas barreiras nós quebramos através da oração, quantas as barreiras, irmãos, que eu vou dizer aqui, por exemplo, espiritualmente. Eu percebi que quando nós vamos fazer visita, quando nós oramos antes de sair de casa, às vezes uma visita de um não crente, quando nós oramos antes de sair, eu chego lá, o coração do não crente está aberto a receber a palavra. Mas quando nós não oramos, às vezes eu saio numa correria, parece algo amarrado, não é? Já perceberam isso? E quando você vai fazer a obra de Deus, alguma coisa, você não ora antes. Quando você vai tomar alguma atitude na sua vida, no seu trabalho, alguma coisa, e você não pede o discernimento do Senhor antes, não ora antes, aquilo fica amarrado. E quando é fácil demais, é algo que dá errado, futuramente. Mas quando nós insistimos na oração, ele pode até demorar um pouquinho. Porque na verdade, aqui a palavra diz que para o homem pode ser demorado, mas para o Senhor é depressa. No versículo 7 diz assim, Lucas capítulo 18: E Deus não fará justiça aos escolhidos, que chamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, eles acham tardio, não é Deus sendo tardio para com eles. Porque versículo 8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para nós às vezes parece que está demorando, parece que a resposta não vem, a minha família ainda não está completa nos pés do Senhor, eu ainda não trouxe a minha esposa, o meu marido, o meu filho ainda está naquele lugar. Mas é porque o Senhor tem um tratamento, o Senhor tem algo para fazer grandioso. A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos, para Deus 1000 anos é como um dia. Para nós parece que está demorando, mas Deus sabe de todas as coisas. O que nós não podemos fazer é desistir de orar. Efésios capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. Ainda bem que a Márcia não deu continuidade também. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados malignos. O que a palavra nos diz aqui? Que o escudo que nos protege é a nossa fé. Através disso nós podemos apagar os dardos inflamados malignos. Mas a nossa fé, ela só é firme através da nossa oração. Tem gente que diz: eu tenho muita fé, e não ora. O ato de orar é a maior prova de fé, porque você pedir a Deus alguém que você não vê, algo que às vezes parece impossível, mas que você pede que Ele faça por você, é a maior prova de fé. Porque é muito fácil dizer que tenho fé. Eu tenho fé que eu posso comprar um carro. Então eu vou lá na agência e a agência diz que você não pode comprar um carro só se você fraudar o seu contra-cheque. Eu vou lá e faço isso. Olha, glória a Deus, eu comprei um carro. Que fé foi essa? Agora, quando você entrega ao Senhor e diz: Senhor, eu não tenho como, faz por mim.
O que eu pude fazer eu fiz, mas o resto eu vou ter que mentir, enganar. Ora ao Senhor, insiste em oração. O Senhor dá. Seja tanto material como espiritual. Eu não posso cuidar do meu filho onde quer que ele esteja. Às vezes por exemplo, a minha mãe está no Rio, eu não posso cuidar dela. E essa semana, para piorar, ela estava um pouquinho triste, então me ligou chorando, dizendo que estava com muita saudade, queria muito me ver. Eu falei: mãe, eu queria muito estar podendo cuidar da senhora agora, mas eu sabia cuidar. Porque além de não ter dinheiro para ir aí, eu ainda estou vendendo meu carro. Então aí vai ficar mais difícil ainda. Mas vou pedir ao Senhor: Senhor, renova as forças da minha mãe. Renova as forças dela, porque eu não posso fazer isso. Mesmo que eu vá até lá, eu não tenho como renovar as forças dela. E pedi então ao Senhor, e no outro dia minha mãe me ligou dizendo: filho, eu estou muito bem, graças a Deus. Estou com muita saudade, mas estou muito bem. Falei: glorificado seja o nome do Senhor. Se nós entendêssemos que a fé, ela ultrapassa os limites da nossa alma, da nossa vida, ela ultrapassa os limites da depressão, da síndrome do pânico, ela ultrapassa os limites da vontade humana, da estupidez, da arrogância. Às vezes nós tentamos falar para alguém de Cristo, aquela pessoa vem com um monte de pedra na mão, mas se nós orarmos, a oração ela transpassa essas barreiras. Nós não sabemos o poder que tem a oração. Uma enfermidade, às vezes você toma um dipirona para uma dor de cabeça, por exemplo. Você sabia que o dipirona é paliativo, mas uma oração ela pode curar? Você sabia disso? Se nós soubéssemos o poder que tem uma oração. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, que um dos dons que eu falei que a igreja precisa ter é o discernimento do Espírito. Você saber quando é Deus, quando é algo natural, quando é o inimigo usando alguém na sua vida. Porque assim como o inimigo usou Pedro para dizer para o Senhor: não, Senhor, não, você não vai morrer não. E o Senhor diz para ele: arreda de mim, Satanás, ou adversário. Assim como Paulo, aquela mulher vinha profetizando: esse é um grande homem de Deus, esse é um cara que vai trazer a luz, é isso, aquilo, outro. E Paulo se vira para ela e diz: sai em nome de Jesus, todo espírito maligno. Nem tudo aquilo que te elogia, nem tudo aquilo que te faz bem vem de Deus, não. Às vezes é algo que vai massagear o teu ego, mas quando você tem intimidade com o Espírito Santo, Ele te mostra quando é do Senhor ou não. E você consegue vencer essas lutas no mundo espiritual. Precisamos persistir em oração, nunca desistir e entender, já estou terminando, que as coisas são no tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de sofrer, há tempo para todas as coisas. Não é porque é o tempo de Deus que nós devemos desistir de orar, mas nós precisamos orar para que seja cumprida a vontade dele no tempo dele. Às vezes o pedido que você quer agora não é de Deus para a sua vida hoje, porque vamos lembrar lá de Zacarias, o pai de João, insistiu, pediu por um filho, pediu, o Senhor ainda não tinha dado, porque o Senhor tinha um plano grande. Tinha que esperar o tempo se cumprir para que João viesse apenas 3 meses antes de Cristo. 6 meses, né? 3 ou 6? 6. Eu confundo o número, irmão. Mas ainda, acho que 3 meses de diferença ou 6. 6 meses. 6 meses de diferença. Então era necessário que tudo aquilo acontecesse, que ele esperasse, para que seu filho viesse no tempo certo. Vós que preparam o caminho no deserto, endireitai as vossas veredas. João precisava vir antecedendo, preparando o caminho para Cristo, preparando os corações para que Cristo entrasse. Então por isso seu pai precisou esperar muito tempo, mas a sua oração foi ouvida. Nós precisamos entender que o tempo de Deus para nós é algo perfeito.
Às vezes aconteceu algo na sua vida que você quer que Deus resolva logo, você se entristece, chora, e muitas das vezes até entra em depressão por conta disso. Acalma o Senhor, o teu coração no Senhor, entrega a Ele o seu coração. Continua perseverando em oração, e no tempo certo todas as coisas vão se ajeitar. No tempo certo o Senhor tem um ministério para a sua vida, por exemplo. Eu pedi muito a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de fazer a tua obra. E o Senhor não me dava a oportunidade, porque Ele estava preparando tudo para que hoje eu estivesse aqui. E na hora certa, a qual o inimigo dizia para mim: você nunca vai cumprir o chamado de Deus na sua vida, nessa igreja. Você tem que sair desse ministério. Olha, lembra de fulano? Fulano saiu e virou evangelista. Fulano saiu e virou pastor. Você nem obreiro é. E eu dizia: não. Continuo fazendo a obra de Deus e orando que o dia certo Ele vai fazer o que Ele prometeu na minha vida. E graças a Deus hoje eu estou aqui, cumprindo a vontade dEle no tempo dEle. Não foi no meu tempo, não foi no tempo da minha mãe. Por quantos anos minha mãe orou para que eu me convertesse a Cristo, para que eu voltasse para os caminhos do Senhor, a qual eu tinha me desviado. Mas o Senhor tinha preparado tudo para que quando eu voltasse nunca mais me desviasse desse caminho. Porque tudo que eu experimentei no mundo, hoje eu consigo experimentar com Cristo coisas muito melhores. Uma alegria que não dura uma noite, um momento de êxtase que não dura apenas um momento, mas que é eterno, uma alegria para sempre junto com o Senhor. Sabe, irmãos, se nós esperarmos o tempo de Deus, Ele fará justiça em nosso favor. Ele não apenas ouve nossas orações, Ele responde quando nós permanecermos firmes em oração. Nós precisamos compreender que é necessário não desistir, porque um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja. E será que Ele vai te encontrar orando? Ou você já vai ter desistido? Será que Ele vai te encontrar com fé? Ou será que você não vai ter mais fé? Lembra que eu já disse aqui que o pecado não é uma doença, ele é consequência de uma doença. A doença é a falta de oração. Quando nós oramos menos, nós pecamos mais. Quando nós oramos menos, nós fortalecemos menos o nosso espírito. E aí a nossa carne prevalece. Tudo parte de uma vida de oração. Nós precisamos persistir em oração. Não vamos na mão da igreja de hoje, que ora muito pouco. Tem 10, 20, 30 louvores no culto. Pouco momento de oração, pouco momento da palavra. A palavra nos exorta e nos faz reconhecer o quanto nós erramos. E aí, quanto nós precisamos mais orar. Mais para fortalecermos o nosso espírito. Nós venhamos compreender a importância de perseverar em oração. E por isso nós vamos colocar de pé agora. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você se lembre agora daqueles pedidos de oração que você não faz mais, que você esqueceu. Às vezes você desistiu de um filho, de orar pelo seu marido, pela sua esposa. Às vezes você desistiu de orar pela sua questão financeira, pelo seu trabalho. Às vezes você desistiu de orar por tantas outras coisas. Porque você quer, às vezes, que o ministério do Senhor se cumpra na sua vida. Às vezes você tem o dom de alguma coisa, o desejo de fazer a obra de Deus de alguma maneira, mas você ainda não está bem para fazer isso. Você já desistiu de orar a esse respeito. Não desista de orar. Eu quero que você se lembre agora e faça um compromisso com Deus de continuar orando por essas coisas. Às vezes você parou de orar pelo seu pastor, pela sua congregação,
parou de orar pelos missionários. Às vezes você tem uma fraqueza e desistiu de orar porque você não tem conseguido vencer essas fraquezas. Continue perseverando em oração. E a graça do Senhor estará com você. É santo, querido Pai amado, Senhor, pedimos a Tua misericórdia. Porque a verdade é que nem orar nós sabemos. E por isso pedimos do Teu Santo Espírito que interceda por nós. Intercede por nós, para que tenhamos uma vida regenerada, transformada. Para que a nossa fé nunca se desfaleça. Para que a nossa fé seja constante. Que nós tenhamos um espírito reto, que não se inclina nem para a esquerda nem para a direita. Torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Não retires de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em oração, Senhor. Porque, Senhor, às vezes parece que estamos falando sozinhos. Parece que o Senhor não nos ouve. Talvez porque achamos que os nossos pecados impedem que o Senhor ouça as nossas orações. Às vezes parece que está demorando demais, Senhor. Tem uma dor na alma. Uma ferida que ainda não conseguiu ser fechada. Uma mágoa, uma tristeza. Um desejo de perdoar muitas das vezes, mas não consigo. Qualquer outra coisa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Às vezes parece que está demorando demais para a Sua volta. Parece que tudo está perdido, Senhor. E a nossa fé está sendo abalada por todas as circunstâncias, sejam elas financeiras, espirituais, emocionais. Às vezes uma vontade, Senhor, de desistir do casamento. Seja repreendido isso, Senhor. Se há em nós algum desejo parecido com isso, seja repreendido. Às vezes, Senhor, um desejo, uma falta de fé, então já desistimos dos nossos filhos, porque achamos que não tem mais solução. Às vezes já desistimos, Senhor, de algo que era um sonho para nós, porque a resposta está demorando. Fortalece nossa fé, meu Pai. Fortalece, Senhor. Não permita que a nossa lâmpada se apague. E sim, quando vier o Senhor, nos ache com muita fé. Uma fé que possamos transpassar montanhas. Dizermos a uma montanha, se mova daqui para lá. E ela nos obedeça. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque eu reconheço a dificuldade que temos de orar, a dificuldade, Senhor, que temos de ler a Bíblia. Às vezes vamos orar, o telefone toca, alguém nos chama, uma ocorrência, uma necessidade, um sono. Ajuda-nos a vencer todas essas barreiras, para que possamos fortalecer o nosso espírito.